Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para falar da vitória do São Paulo sobre o Botafogo, 1-0, gol do Dineno. Dineno fez o gol da vitória do Tricolor aos 6 minutos do primeiro tempo e ficou nisso, né? 1-0, 3 pontos aí na conta do São Paulo, que agora chega aos 35 pontos na classificação, nesse momento na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. São Paulo na parte de cima, e o Botafogo, né, que está com 35 também, está passando um momento muito difícil aí, principalmente o técnico David Ancelotti, torcedor do Botafogo pedindo até que ele venha a ser demitido. Vamos trazer a repercussão da partida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais aí do jogo no Morumbi. O que vai fechar e bater, aí é uma outra coisa. Eu acho que você ser um bom lateral direito com qualidade para sair jogando, com qualidade de passe, ok. Outra coisa é você esperar dele uma armação, uma oferta do ponto de vista ofensivo que ele acho que não tinha a capacidade de entregar. O São Paulo, a gente comentava agora há pouco sobre isso, vai precisar ter um pouco mais de chegada pelos lados do campo. Então, mas assim, tudo bem, são duas coisas, porque ele pode jogar ou numa linha de defesa, como ele já jogou tantas vezes. Ele pode ser o ala com 3 zagueiros, que eu acho que tudo bem. Ele também faz bem. E, sobretudo, porque você está falando de um jogo em que o São Paulo, teoricamente, não vai ficar mandando no jogo. Não vai... Então, assim, não é que este ala no jogo contra a LDU fora de casa tem que ser um cara absolutamente ofensivo, que vai atacar o tempo todo. Mas eu acho ele ofensivamente superior ao Cédric. Não, ele quem? O Ferrarese. Não, a gente estava falando do Cédric, quando... Sim. Ah, tá, mas a minha discussão é sobre essa. Ah, tá, não. Não. O Ferrarese é mais agudo quando vai ao ataque. Por incrível que pareça, embora seja um zagueiro, ele consegue levar a bola mais perto do fundo, tem mais velocidade, tem bom passe ali também. É que o Ferrarese... Meu debate era esse, quando eu lancei o nome aqui do Ferrarese. Ah, tá. Não, é que eu estava falando em relação ao que o Birner falou, do Cédric ter sido, em alguns momentos, não digo criticado, mas é um olhar meio... É que é um olhar enviesado. É um olhar enviesado quando você quer que ele seja um meia ofensivo. Sabe o que foi muito injusto com ele, Jean? Do jeito que o Zubeldia jogava, o Zubeldia usava atacante de lado de campo, que o Crespo não usa. Não usa. Não era nada direito. Ou era o Lucas Ferreira, depois que o Lucas teve problemas, ou era o Cédric. E as pessoas acreditavam que Cotia, que a base resolve, Cotia resolve. E não resolvia nada. Essa que é a verdade. Resolveu um jogo de Libertadores. Não, eu sei, mas tinham jogos em que, de fato, eu entendi as críticas das pessoas de dizer, cara, se é para fazer isso... E o que eu tô falando é em jogos que o São Paulo não sofria defensivamente, jogos que estavam fáceis. Eu fiz uns 2 ou 3 jogos do São Paulo na Libertadores, na primeira fase, em que o São Paulo estava tranquilão, sabe? Quando você não tá precisando se preocupar tanto com um segundo marcador pela direita. E aí eu acho que fazia sentido que as pessoas pedissem um jogador mais agressivo, mais agudo, mais ofensivo, no lugar onde o Cédric estava jogando. Agora, ali para mim não era culpa dele, enfim, era o Zubeldia que estava o colocando ali. E ali eu acho que faz sentido colocá-lo mais à frente, numa segunda ou até numa terceira linha, se você tem um jogo, como é, aliás, o jogo contra a LDU... São Paulo vai baixar de 5 várias vezes. Em que o adversário vai, teoricamente, mandar no jogo, vai ter mais volume, vai marcar alto e tudo mais. E aí pode até ser que faça sentido ter os dois, Ferrarese e Cédric. Né? Se a gente for olhar tudo que aconteceu na temporada, para mim o Ferrarese é com alguma sobra o melhor zagueiro do São Paulo e os melhores jogadores do São Paulo na temporada. Também acho. É que a gente começou tudo isso porque você elogiou o Tolói, né? Então a questão é essa. Para os 3, talvez. Aí tudo bem, você tem que mudar o Tolói de lado, de lugar no trio de zaga. Aí não teria lógica. Aí não teria lógica. Porque o lugar dele é esse. Exatamente. Pessoal, queria trazer um tema que envolve no São Paulo, mas puxa o Botafogo, que é Crespo volta ao São Paulo na pausa do Mundial. E o Botafogo, pós-Mundial, troca de técnico e chega David Valsec. Valsec é piloto. Piloto foi campeão na Fórmula 2. David Ancelotti, o automobilismo pulando aqui na memória. Ancelotti e Crespo, no mesmo período e claramente em condições de avaliação bem distintos. Eu queria, obviamente, ouvir um pouco do que vocês estão achando do trabalho do Crespo até aqui, mas ao mesmo tempo entender onde neste Botafogo atual
tem a participação ou a não participação do Ancelotti nesse seu início de carreira? O trabalho do Crespo é muito bom. Só para pontuar. O Crespo trabalhou o time do São Paulo durante o Mundial. Sem dúvida. O Ancelotti chegou depois. Exato. Começa claro, daí. claro. O ponto de partida. E faz uma diferença enorme isso, né? Porque é o tempo para trabalhar, justamente. Um mês, praticamente. O trabalho do Crespo é muito bom e, para mim, com erros pontuais no mata-mata, que tem sido a prioridade do São Paulo nas últimas temporadas. Já o David Ancelotti, que é muito calmo nas entrevistas, muito calmo na beira do campo, é um cara muito tranquilo. Eu acho que ele ainda está tentando se achar. Exatamente isso, ele se achar como treinador. Se encontrar na posição de quem tem que tomar decisões rápidas, arrumar soluções no calendário maluco do futebol brasileiro, com pouco tempo de treinamento. Por exemplo, hoje, o posicionamento do Danilo, eu não consigo achar nenhuma lógica, não tem assim, o menor nexo. Tem um jogador que joga de primeiro, de segundo, em alto nível, que ataca forte. Cara, um cara que para brigar por vaga na seleção brasileira, se estiver bem, que vem de fora, e você mata o cara deixando o cara aberto. Meia assim. direita da perna trocada. Cara, não tem a menor lógica. Sim. Com tudo que o Danilo fez a vida inteira. Então, eu vejo o treinador, obviamente, filho de um mestre, mas, por enquanto, ainda perdido, e o Botafogo muito abaixo do que pode render. Mas muito abaixo mesmo. Por enquanto, o Botafogo é melhor do que o São Paulo. Muito abaixo mesmo. Sim. Eliminado das duas competições paralelas, até que não faz uma campanha tão ruim no Campeonato Brasileiro. Perdeu hoje, mas a posição dele é uma posição confortável no campeonato. Mas a gente olha para o campo e se assusta. Cadê? Cadê o trabalho? É verdade. Botafogo é sexto. Sim, é confortável, mas... Sim. E com alguns jogos a menos. Poderia ser melhor. Mas tem que olhar pro técnico, porque quando o cara escolhe um treinador que pode ser... Vamos supor que ele venha a ser o maior técnico do mundo um dia. Não sei se vai ser, se não vai ser, se vai dar certo ou não vai. Mas vamos supor, iniciando a carreira nessa circunstância... Sem começar a temporada, sem pré-temporada, começando sem conhecer elenco, tendo que aprender a língua nova ali, né? Isso ele tá indo bem. Isso tá indo bem, melhor do que muita gente, inclusive. Tá indo muito Mas bem, assim, muito rápido. pra mim é o texto. E aí, enfim, coisa que a gente já fala diariamente no Sport Center, é que o texto, pra mim, o mais absurdo de tudo que vem acontecendo no ano do Botafogo é o início da temporada. O Botafogo simplesmente, é que eu não posso usar aqui a expressão que eu gostaria de falar, mas o Botafogo simplesmente deixar pra lá, né, não levar em consideração a Supercopa e a Recopa. É um absurdo. Porque o que eu já repeti, cara, eu fico indignado, porque assim, você só tem como jogar a Supercopa do Brasil se você ganhar um título importante. Se é ganhar a Copa do Brasil ou o Brasileiro. Você só consegue jogar a Recopa Sul-Americana se você ganha a Libertadores ou a Sul-Americana. Como você vai desprezar dois? Porque é uma continuidade. Você acabou de ganhar os 2 títulos, aquela semana maravilhosa lá do Botafogo, e aí você tinha mais 2 títulos para disputar. O Botafogo foi atropelado pro Racing na final da Recopa. Não chegou nem perto. E aí, do nada, veio o Renato Paiva. Cara, a torcida do Botafogo torcendo o nariz quando anunciaram o Renato Paiva. E aí, beleza, vai o Renato Paiva, começa a trabalhar. 2 palitinhos de trabalho, a torcida já começou a vaiar, já não concordando com a situação dele, e veio a questão do Mundial. E aí também o texto que batia na tecla do... E aí, só para lembrar, o Botafogo termina em 9º o Campeonato Carioca. O Botafogo não vai nem para a Taça Rio, que era a disputa dos eliminados da Taça Guanabara. Enfim, e aí vai o resto do ano passando, vem a questão dos 3 volantes lá do Botafogo Way contra o Palmeiras, e aí o Renato Paiva cai. Aí você... É o momento mais consistente do time. Exatamente, porque depois, antes disso, já tiveram vaias pro Renato Paiva, forma de jogar e tal. Aí o Renato Paiva participa da janela, pega jogadores mais consistentes ali, né, que ele falou até aqui pra gente no Bola da Vez, que era ele estava participando da janela, que ele não queria promessa, a única promessa ali era o Montoro. E aí vai, beleza. Demite porque jogou contra... Falou que ali era o estopim, né? Não foi só por conta disso. Mas, enfim, demite ali contra o Palmeiras. E aí a questão pra mim é essa. Você demite contra o Palmeiras e você pega o Ancelotti. Desculpa, o David Ancelotti. Assim, pô, quem é o David Ancelotti, sabe? Porque a régua do Botafogo... Sempre vou lembrar do Jardine, que recusou lá no início do ano, porque tem o trabalho dele no América do México, que ele sabia que o sarrafo dele para substituir o Arthur Jorge era outro. Ele não ia ter tranquilidade para trabalhar. E ele, no América do México eu tô fazendo o meu trabalho, tô suave,
Bati recordes aqui Maior time do país. em relação a título campeão. Tricampeão, enfim. Perdeu o tetra na final. E aí eu vou para entrar numa fogueira dessa, sem saber se eu vou ter continuidade para trabalhar. E aí você vai e joga o David Ancelotti nessa. É simplesmente isso. O Textor, ele, para mim, ele assina um atestado de culpa com as declarações dele. Agora, né? Não. Agora que você diz, depois da tô eliminação? dizendo lá atrás. Ele já assinou o atestado de culpa quando, em relação a tudo isso que o Jailson falou, ele disse, cara, o ano passado... Porque ele usou isso, e usou esse argumento de novo agora, nessa semana, depois da eliminação para o Vasco, dizendo, o ano passado deu certo. Então, essa lógica de que, o ano passado deu certo montar o time no meio da temporada, não faz sentido. Não fazia sentido. Eu acho que esse foi o problema. Eu nem estou me apegando tanto à questão do técnico, da demora para o técnico lá atrás, para a chegada do Renato Paiva, porque, de fato, é preciso fazer justiça, o Botafogo foi atrás de um monte de técnico. Tentou um, tentou outro, tentou o terceiro e não foi conseguindo os treinadores. Talvez por isso até agora tenha ido tão rapidamente no David Ancelotti. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente está falando de um time que é campeão brasileiro, campeão sul-americano, que se desfez de uma parte muito importante dos jogadores que fizeram estes feitos com o Botafogo. Isso não é normal no Brasil de hoje, se a gente pegar os exemplos de Flamengo e Palmeiras, que são os times que ganham e vão mudando aos poucos. Por que o Botafogo precisa vender ou precisa se desfazer de tanta coisa e de tanta gente de uma hora para outra? É um problema do Textor? É um problema do Textor. Que ele resolveu, o Botafogo teve que pagar essa dívida, vamos dizer assim, né? Teve que pagar este preço. Acho que qualquer torcedor do Botafogo toparia, pagaria de novo, porque basta a gente olhar, né, o que a gente falava, como a gente via o Botafogo antes da chegada do Textor e depois. Então, o crescimento é incontestável. Mas, por outro lado, isso não é uma carta branca para que daqui para frente ele faça tudo que bem entende e que ele não seja contestado ou criticado. Acho que existem vários momentos para críticas e a escolha do técnico e a maneira como o Botafogo conduziu a chegada de um novo treinador é um destes pontos. Mas, assim, depois de 6 jogos de um técnico, senão, eu sei, já deve ser unanimidade, manda embora o David Ancelotti e tal. Cara, são 6 jogos do treinador. Se você ficar olhando só para o técnico, fica muito cômodo para quem está acima dele. Trazer aqui as estatísticas da partida agora. Posse de bola, o Botafogo teve 53%, o São Paulo 47%. Gols esperados, 1,32 do São Paulo, 0,59 do Botafogo. Total de chutes, 12-11 para o Botafogo. Chutes no gol, os chutes certeiros, 3-2 São Paulo. Chances perigosas criadas, 2-0 São Paulo. Escanteios, 4 para o São Paulo, 4 para o Botafogo. Impedimentos, o São Paulo teve 5, o Botafogo nenhum. Passes completos, o São Paulo teve 371 e o Botafogo 406. Então tá aí as estatísticas da partida após a vitória do Tricolor, 1-0, vitória importantíssima do São Paulo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.